Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade ao reino das plantas e dessa vez nós vamos falar de dois outros importantes grupos. Nós já estudamos sobre as pteridófitas e as briófitas, né? Nós sabemos que ambas vieram de um ancestral comum e agora nós vamos falar de um novo grupo. Então, as briófitas, elas não têm tecidos condutores, as pteridófitas apresentam tecidos condutores, então elas são chamadas de plantas avasculares, já as pteridófitas vasculares, né? E agora nós vamos trabalhar com as gimnospermas e angiospermas. Ambas são plantas com sementes. Um diferencial, né, que as angiospermas, além de sementes, elas apresentam flores e frutos. Então, essa é a sequência evolutiva desses grupos. De comum, que nós temos com as gimnospermas e angiospermas, é uma independência da água para a reprodução, diferente dos outros dois grupos. As gimnospermas, o nome significa gimnos, nu, e esperma, semente. Então, a origem dessa palavra grega é significado. São plantas terrestres que vivem preferencialmente em ambientes de clima frio ou temperado, muito característico da nossa região. Representado pelos pinheiros, as sequoias e os ciprestes. Então, elas produzem a semente, são chamadas de plantas vasculares porque têm tecidos condutores, apresentam raiz, caule e folhas, e por isso são denominadas fanerógamas, né? Elas produzem estróbilos. Algumas plantas são monóicas, né? Um indivíduo podem apresentar os dois sexos, né? E produzir os dois tipos de estróbilos, como é o caso do pinus, e outras são dioicas, né? Então, são sexos separados e cada indivíduo vai produzir um tipo de estróbilo, como é o caso do nosso representante, né? Símbolo das nossas florestas de araucária, o pinheiro araucária. Bom, aqui eu tenho um ciclo de vida, né, da araucária, então mostrando a formação de um cone feminino e um cone masculino. O que é um cone? Os estróbilos, né? O cone masculino, ele vai se encarregar de produzir os grãos de pólen e o cone feminino vai produzir, então, a estrutura, a pinha, que dentro vai ter uma escâmula ovulífera e a partir dessa semente aqui, então, quando fecundada, ela vai desenvolver, né, dentro dessa semente, o embrião. E esse embrião vai dar origem a um novo indivíduo, né? Então, aqui nós temos a fase gametofítica, né, bem curta, só o período que ela se reproduz, e vai dar origem a esse esporófito. Então, essa árvore, né, que está aqui, né, em crescimento e quando está, né, adulta, ela é chamada de esporófito, diferente do que nós vimos lá nas briófitas e pteridófitas, né? E a fase gametofítica dela é só no estágio de reprodução, né, que daí ela vai produzir os gametófitos masculinos e femininos. O pinus, como eu falei, né, ele é uma árvore exótica, né, considerada invasora na região sul do Brasil, no Brasil como um todo, né, mas ele foi trazido justamente com a intenção de produção da madeira, né, pela sua importância comercial, e agora tem sido utilizado também para extração de resina, tá? No entanto, é uma planta que ela vai produzir os dois tipos de gametas, né, no mesmo indivíduo. Então, a pinha, gameto feminino, e o estróbilo masculino. Então, não que ela, né, pode se autofecundar na mesma planta, mas pode trocar com indivíduos próximos, que geralmente faz uma floresta, né? E ela tem um desenvolvimento rápido na nossa região, por quê? Justamente porque não tem inimigos naturais, né? E outra condição é de que essas folhas modificadas que ela apresenta, né, ela forma uma acícula, né, que é o material que a constitui,
e ela forma uma barreira no solo, impedindo a germinação e desenvolvimento de plantas nativas, tá? Bom, então sobre essas plantas, a semente do pinhão, né? Ela também é utilizada na alimentação e serve de alimento para muitos pássaros, né? Como, por exemplo, a gralha azul. Bom, agora nós vamos falar das angiospermas. As angiospermas são plantas dominantes do ambiente terrestre. Elas têm porte variado, né? Eu vou encontrar indivíduos rasteiros e indivíduos, né, de elevação muito grande. Elas têm vasos condutores, flores, frutos e semente. Característica aqui, as gimnospermas já apresentam a semente. Existem aproximadamente 250 a 400 mil espécies de angiospermas. É muitas espécies, né? Então, é o grupo aí mais diversificado, certo? Então, evolutivamente, as angiospermas é o grupo, né, que tem mais características evolutivas no seu, né, como características, né, desse grupo. Bom, então as angiospermas, elas constituem aí raiz, caule, flor, fruto e folha, né? Depois nós vamos também em outras aulas, né, estudar cada um desses grupos, mas, né, são as partes principais aí das angiospermas. As suas estruturas reprodutivas, então elas apresentam a flor, e a flor, ela vai conter gametas masculinos e gametas femininos, né? Então, essas são as partes de uma flor. Ela tem o pedúnculo floral, né? Então ela vai formar uma pequena haste que vai dar origem à flor. Então, esse receptáculo floral, aonde então vai receber a flor, aí ela apresenta então pétalas modificadas ou verdes, que são chamadas de sépalas. Depois, um conjunto floral chamado de pétalas, né, que são aquelas estruturas muito coloridas, né, e muito variadas dentro de cada espécie, dentro das espécies e também, né, entre outras espécies. E os órgãos, então, reprodutores, né, masculino e feminino, que é o carpelo feminino, e os estames, a estrutura masculina. Então, algumas plantas, né, elas apresentam as duas estruturas, algumas flores, outras não, né? Então, vai ter outras que são dioicas, vai ter uma flor, né, só para produzir a estrutura masculina e outra a feminina. Bom, mas de modo geral, né? Então, uma flor completa, ela apresenta o pedúnculo, receptáculo, aqui então onde vai desenvolver o ovário, certo? Então, ela vai ter, né, o pistilo ou carpelo, que é a estrutura feminina. Então, ele tem o óvulo, o ovário, o estilete e o estigma, né? Que é essa estrutura aqui. Então, eu tenho aqui a estrutura feminina. E a estrutura masculina, então, eu vou ter o estame, que contém o filete e a antera. A antera é essa estrutura que vai ser cheinhas de grãos de pólen, né? Então, nós temos as sépalas, né, que é a região do cálice, chamamos de cálice, né? Então, sépalas, e a corola, que é constituída pelas pétalas. Bom, então, aqui, como eu adoro trabalhar com fotos de microscópio, né? E essa aqui eu tenho um aumento aí, uma resolução de 40 vezes. Então, olha o que eu tenho. Isso é, né, o que eu chamo de estigma, e isso é o que eu chamo de estame, tá? Então, aqui eu tenho o estilete, né, que vai formar o tubo polínico, e aqui, então, a região onde recebe o grão de pólen, tá? E aqui, então, o filete e a antera. Notem, né, que aqui eu tenho uma estrutura onde ela é carregadinha de grãos de pólen, muitos grãos de pólen, que, né, eles vão ser ou levados por insetos, né, ou pelo vento, de N formas, mas eles vão chegar até o estigma. Bom, o ciclo de vida das angiospermas, então ele também da mesma forma, né? Ele inicia com um indivíduo, um esporófito, né? Uma planta que vai produzir flores, e como nós já vimos, né?
Então, a antera vai produzir os grãos de pólen e o óvulo, né, ele vai receber esse grão de pólen que vai ser fecundado, né? Então, vai ter uma polinização, a formação do tubo polínico, né? Então, vai ter um grão de pólen que vai formar o tubo polínico e vai ter, né, um grão de pólen que vai percorrer esse tubo e vai chegar aqui e produzir uma fecundação, tá? Também nas angiospermas, né, a gente costuma dizer que existe uma dupla fecundação. Por quê? Porque vai ter um grão de pólen que vai formar o tubo polínico, né, e vai promover uma fecundação que vai formar o endosperma e vai ter uma fecundação que vai formar o embrião, tá? Então, o que significa essas palavrinhas, né, 2N e 3Ns? Então, é o número de o conjunto cromossômico dessas estruturas. O que é o endosperma? É o que vai nutrir o embrião. Então, eu tenho uma semente, ela sempre é, né, um embrião protegido pelo endosperma, que vai nutrir no momento do seu desenvolvimento. Bom, então agora nós vamos falar um pouquinho da polinização. Os agentes de polinização são as abelhas, aves, insetos e o próprio vento. 80% da polinização ocorre principalmente pelas abelhas, tá? Então, por isso a importância, né? Por isso que muitos pesquisadores enfatizam aí a importância das abelhas. E quando a gente fala de abelhas, né, não é somente as abelhas de ferrão. Então, as abelhas sem ferrão também são importantes polinizadores. A dispersão da semente se dá pelo vento, animais e água. Agora não é mais a polinização, é a dispersão da semente. Então, eu tenho, né, a hidrocoria, então, que é a semente levada pela água, exemplo do coco, a animofilia, que é pelo vento, e a zoocoria pelos animais. Bom, as angiospermas são classificadas em 2 grandes grupos. Então, monocotiledôneas e dicotiledôneas. Então, como que se divide esses 2 grupos? Então, aqui fica simples a gente entender. Então, uma monocotiledônea, eu posso pegar o exemplo do grão de milho, eu não consigo cortar em 2 pedaços, então ele é um cotilédone. A folha do milho, a nervura é paralela. O caule, ele tem os feixes, de vasos condutores difusos, não é distribuído nem ordenado. As raízes são fasciculadas, ela não é uma raiz profunda, então são raízes que ficam mais ou menos do mesmo tamanho. E as flores são trímeras, eu vou encontrar conjunto de 3 pétalas ou seus múltiplos. E já nas dicotiledôneas, então 2 cotilédones, lembrem lá da semente do feijão, eu consigo partir em 2 pedacinhos. As nervuras reticulares, então tem nervuras que são distribuídas de forma ramificada. Os feixes vasculares, que eu observo lá no caule, eles são dispostos em círculo. A raiz, ela é pivotante ou chamada de axial. Tem uma raiz principal e tem raízes secundárias. Então, isso a gente vai encontrar, já notem, né? Opa, então tem uma raiz profunda. Então, agora, nesse grupo, um grande número de plantas que a gente imagina. Uma planta que tem um porte alto, galhos frondosos, então ela precisa de raiz principal. Claro que eu vou lembrar de uma palmeira. A palmeira também é alta, mas a raiz dela é fasciculada, né? Então, a palmeira é uma monocotiledônea e, por exemplo, uma canela, um eucalipto, é dicotiledônea. E as flores são tetrâmeras ou pentâmeras, ou seus múltiplos, de 4 e 5. Então, se vocês observarem na natureza, a gente vai encontrar muitos exemplos disso, Então, fica muito fácil dizer, olha, isso é monocotiledônea e isso é dicotiledônea. Bom, pessoal, então aí, olhem essa imagem, um exemplo que eu tenho aí de uma planta, onde eu tenho muito bem visível, a estrutura reprodutiva, e de modo geral, então é isso. Nós falamos de 2 grupos, as suas características principais, e então algumas
características são importantes, né? Principalmente a reprodução desses grupos, tá? Então, vou postar depois também atividades no AVA, né? Para que vocês possam responder e fazer, né? Para consolidar esse conhecimento, tá? Boa semana de estudos!